Como fazer safira da terra? A safira é uma pedra preciosa feita majoritariamente de óxido de alumínio, com impurezas de ferro e titânio que caracterizam sua cor azulada. Isso graças à transferência de carga desses metais de transição. Devemos aqui extrair todo o alumínio encontrado no solo. A escolha dele é essencial, porém não me importei tanto com isso e acabei levando o mais próximo que encontrei. O ideal seria um mais barrento, graças à presença majoritária de filosilicatos de alumínio. Mas fique tranquilo que vai dar certo mesmo usando esse solo mais rico em matéria orgânica. Após recolher o material, fiz uma trituração e passei tudo por uma peneira. Assim posso tirar os galhos e folhas com mais facilidade e ficar com um particulado um pouco mais fino. A matéria orgânica é bem leve e pode ser removida quase que completamente com uma corrente de água sobre um recipiente. É bom fazer uns movimentos circulares. Assim podemos eliminar com mais facilidade a parte leve e permitir que a mais densa se assente. Tá aí um grande problema na utilização de uma terra mais barrenta, já que os filosilicatos são partículas muito finas e ficariam em suspensão por muito mais tempo. Sendo assim, esse método não seria adequado para purificá-la. Após a limpeza, adicionei ácido clorídrico e deixei por um tempo em aquecimento. Esse processo deve solubilizar alguns minerais e quebrar alguns silicatos mais simples de alumínio. Sendo assim, é necessário reservá-lo para precipitação desse alumínio. Esse processo é simples e vai ser feito também com a parte arenosa que ficou no becker. Mas primeiro, esses silicatos que ficaram intactos devem ser quebrados. Para isso, devemos remover o excesso de ácido e água retida nesses grãos. A limpeza é feita com água e essa água contendo um ácido removido deve ser devidamente neutralizada antes do descarte. Agora vamos realizar o processo mais complicado. A quebra desses silicatos mais complexos devem ser feitas em soda cáustica fundida. Podemos colocá-la sobre uma panela de ferro, já que as bases tendem a reagir com poucos metais e o ferro não é um deles. Lembrando que o hidróxido de sódio funde lá para os 300 graus e essa quebra que faremos vai liberar água. Sendo assim, ocorrerá a formação de bolhas, que podem esfriar a soda e evitar que continuem reagindo. É pensando nisso que devemos deixar por um bom tempo no aquecimento, mesmo quando tudo parecer ter finalizado. A quebra dos silicatos vão nos dar principalmente silicato de sódio e aluminato de sódio. Esses dois são bem solúveis em água, então podemos no final da reação solubilizá-los em água e realizar uma filtração. Só que obviamente os óxidos de ferro da panela ficaram impregnados na solução. Isso é bem complicado de resolver, já que essas partículas finas passam tranquilamente pelo filtro. Sendo assim, fiz uma centrifugação de 20 minutos com todo esse material. Mesmo com todo esse processo, parte do ferro ainda passou. Infelizmente, temos que removê-lo da solução, já que o ferro que devemos adicionar à safira deve ter o estado de oxidação 2+. Ao adicionar ácido clorídrico, podemos observar a precipitação da sílica e a formação no final da neutralização de uma solução amarelada. Isso acontece pois o cloreto de alumínio formado contém uma impureza de cloreto férrico presente. Para separar a sílica do alumínio, é só realizar uma filtração. Assim temos uma solução final que contém alumínio e ferro. Para separá-los é bem simples. Adicionamos um excesso de soda cáustica. Assim podemos ressolubilizar o alumínio e manter o hidróxido de ferro como sólido. Sendo assim, uma simples filtração resolve o problema. Pois é, só que não resolveu completamente. Eu não tinha percebido assim que adicionei o ácido que havia ali um particulado mais escuro. Ao reduzir o pH para próximo de neutro, podemos observar a precipitação de um sólido branco. Isso é hidróxido de alumínio. Removi o excesso de líquido desse material com uma filtração incompleta, só para concentrar um pouco esse hidróxido. Esse composto é anfótero. Isso significa que ele se comporta tanto como uma base quanto como um ácido. Por isso podemos ressolubilizá-lo em excesso de base ou em excesso de ácido. Já o ferro ficará na solução. Mesmo se adicionarmos toneladas de base, vai se manter insolúvel como hidróxido de ferro. Não podemos, nesse caso, ressolubilizar com ácido, pois o cloreto férrico formado é solúvel. Assim não conseguimos separá-lo do alumínio, que também será solúvel. Então o que fizemos aqui foi basicamente solubilizar o alumínio e conseguir separá-lo do ferro. Esse processo torna o hidróxido bem mais limpo e puro. Agora ficou fácil. Nesse momento adicionei na panela todo o hidróxido que consegui extrair do solo, contando com o obtido no clorídrico no início do vídeo. Quando secarmos esse material, vamos ter muito sal. Sal obtido das neutralizações feitas. O hidróxido de alumínio, quando exposto a temperaturas um pouco elevadas, sofre decomposição, formando óxido de alumínio, que se assenta com muito mais facilidade. O sal fundido na panela nada mais é do que nitrato de sódio, derivado da neutralização. Esses sais, felizmente, são todos muito solúveis e podem ser eliminados com uma limpeza em água. As panelas
elas me odeiam, não tem jeito. Essa contaminou um pouco o óxido de alumínio, mas felizmente foi possível removê-la com água mesmo, já que esse particulado ficava no topo do becker. Depois de limpar e secar o material, ficamos com um óxido de alumínio bem limpo. Devemos fazer um pouco mais todo esse processo para obter uma quantidade um pouquinho maior. Esse é o primeiro ingrediente da safira. Agora devemos recriar um mineral de ferro e titânio. Relaxa que isso não vai ser nem um pouco difícil. Vamos precisar de palha de aço e uma solução para bateria de carro. O ferro em contato com o ácido sulfúrico nos dá sulfato ferroso. Isso significa que já vamos obter o ferro em seu estado de oxidação 2+, o essencial para a safira. Lembrando que essa reação libera gás hidrogênio e só será finalizada quando o borbulhamento for finalizado. A solubilidade do sulfato ferroso é maior em temperaturas próximas de 60 graus e vai caindo bastante conforme a solução se resfria. Portanto, podemos realizar uma recristalização. Foi necessário filtrar o material quente 2 vezes para obter uma solução mais límpida possível. Deixando o material se resfriar lentamente, podemos observar a formação de cristais azulados. Isso tá mais para um verde azulado. O sal se encontra heptahidratado e em contato com o ar vai perdendo sua hidratação e passa a ser tetrahidratado. É possível observar esse processo conforme o sal vai se esbranquiçando. Jamais devemos remover essa hidratação por aquecimento. Isso porque acima de 60 graus o sulfato ferroso se oxida com mais facilidade para sulfato férrico. Sabendo disso, deixo apenas um dia secando e em seguida já levo o material para um pilão. Assim posso triturá-lo e passar 2 colheres para um pequeno copinho de plástico. Temos aqui a primeira parte do mineral de ferro e titânio. Como você deve imaginar, o que falta agora é o titânio. O dióxido de titânio é um pigmento branco muito usado em tintas, cosméticos, corantes alimentícios, entre outros. Eu vou extraí-lo rapidamente do corretivo. Olha só, na composição diz que tem água dispersante e dióxido de titânio. Primeiro, para anular a ação do dispersante, adiciono ácido clorídrico. Eu não faço ideia de qual composto exato tem aqui, mas caso seja algum sal inorgânico, foi solubilizado com maior facilidade. O titânio vai resistir tranquilamente ao ácido, e assim podemos fazer apenas uma limpeza com água e etanol 95. Caso tenha alguma impureza orgânica, o etanol pode remover parte e facilitar na secagem do material. Passo o material para o pilão, que rapidamente se seca, sendo possível triturá-lo. Em seguida, transfiro para um copinho de plástico com sulfato ferroso. Bom, agora temos tudo pronto para iniciar a produção da safira. Misturo bem esses dois e levo para o arco elétrico. O arco é um ambiente redutor pela presença de monóxido de carbono e vai evitar que no processo de desidratação do sulfato ferroso ocorra sua oxidação. Sendo assim, no final teremos o mineral de titânio e ferro. Temos aqui ilmenita. Ela deve ser triturada e adicionada ao óxido de alumínio feito da terra inicialmente. Deixa eu te contar uma coisinha. Para obter a cor azul, eu preciso adicionar perfeitamente 0,01% de ilmenita no óxido de alumínio. A safira azul é muito rara e difícil de fazer. Infelizmente, só consegui reproduzir a mais escura, mas isso não deixa de ser uma safira. Em alguns cantos foi possível observar a formação da cor mais azulada. Para mim isso já é incrível, já que parti de materiais muito impuros como a terra, palha de aço e corretivo escolar.